Mais um Weintraub sem filtro. Você é até meio desafinado, né? Boa noite. Mais um Weintraub sem filtro, diretamente num dos poucos países que ainda existe liberdade de expressão. Eu avisei que ia acabar. Avisei na saída da Polícia Federal que a primeira coisa que eles iam tirar era a liberdade de expressão. Falei ali. Foi o quê? Eric, me ajuda. Boa noite, Eric. Tudo bem? Boa noite, grande Abraham. Boa noite, pessoal do chat. Hoje tardamos, mas não falhamos, hein? Estamos aqui hoje um pouquinho mais tarde, mas agradecer a presença de todo mundo aí que está presente no chat, nossos amigos faroleiros. Diga lá, Abrão. Quanto tempo faz que eu saí da Polícia Federal? 4, 5 anos? O que foi? Não mais. Eu estou há 5 anos nos Estados Unidos, eu devo ter saído da Polícia Federal 6 anos, né? É, por aí. 6 anos atrás. Na época eu falei, olha, liberdade é a coisa mais importante da democracia. Você tem democracia para quê? Para ter liberdade. De tudo, de escolha, de ir e vir. Mas a mais importante, a primeira, é a liberdade de expressão. Poder falar. Imagina, hoje em dia, no Brasil, você nem pode nem pensar. Se você pensar, você já é... Então, veja, a busca da verdade e poder falar a verdade é fundamental. E o Brasil hoje, você não pode falar a verdade. Chamar tatu de tatu e cobra de cobra não pode, ou é crime. Você precisa perguntar como é que a cobra está se sentindo hoje. Será que a cobra não se sente meio como um tatu? Né? Então é isso, tem um monte de corrupto, um monte de ladrão, um monte de criminoso, pessoas que estão cometendo crimes contra a humanidade, a prova disso é a quantidade de brasileiro que morre todo ano. Desde que o PT chegou ao poder, por violência, bala, morte, etc. e tal, você pode computar em 1,5 milhão a 2 milhões fácil, acima do que seria o padrão da América Latina. Se o Brasil fosse um país na média da América Latina, a morte teria sido pelo menos 1,5 milhão a menos do que foi nos últimos 20 e poucos anos. Então, existem, não só por parte do PT contra corruptos, centrão, alguns deles são criminosos contra a humanidade, e nós aqui no Farol, eu estou lançando a proposta para vocês concordarem, nós, o dia que chegarmos ao poder, não quando ou se, mas o dia, quando sim, não se, mas quando nós chegarmos ao poder, imediatamente instalar um tribunal de Nuremberg no Brasil. O mesmo procedimento que Estados Unidos, França, Inglaterra, os países ditos civilizados, países civilizados, usaram para julgar, condenar e executar criminosos de guerra contra a humanidade, isso é, nazistas. A gente adotar aqui no Brasil o mesmo procedimento, porque daí, estão executando corruptos, criminosos contra a humanidade, mataram mais de 1 milhão de brasileiros. E estamos usando todo o rito exatamente igual ao utilizado em Nuremberg, que demorou 11 meses para começar não, executou todo mundo, menos de um ano depois, 11 meses. Chegamos ao poder ali em janeiro, as execuções têm que sair, dá tempo, se a gente correr, fizer tudo certinho, no prazo certinho, 15 de novembro é uma data viável. Vamos fazer isso? Para isso, venha para o Farol. Tribunal de Nuremberg, mesmo procedimento contra corrupto, narcotraficante e crime organizado que tenha mais de 1 bilhão. 1 bilhão, não é para matar, coitado, é para executar o bilionário, que matou muita gente para ter o bilhão dele. Essa que é a lógica. Dito isso, cada vez mais o Brasil é uma distopia, sem luz, sem água, sem esgoto. Nós aqui do Farol mantemos a luz do farol acesa e o nosso humor. Mas o Brasil está ficando mais e mais distópico. E o Banco Master, ele abre uma porta, uma avenida, para mais um capítulo da falência múltipla de órgãos, que é a República de Deodoro. Ela tá morrendo. Está começando a ter falha
de luz, de água, de segurança, de droga, a moral, tá tudo esculhambado. Falta água, falta luz, falta isso, falta aquilo. Agora, o Banco Master abre um capítulo que pode quebrar realmente a República. O que é? A falência do sistema circulatório. Então, no organismo, o cara pifou aqui o pulmão esquerdo, tá ruim o rim de hemodiálise, não sei o que lá, mas uma coisa que para tudo é sistema circulatório, sangue. Ataque cardíaco, derrame, acabou. O mercado financeiro é o sistema circulatório do organismo que é o país, uma nação. Qualquer país é assim. Sistema circulatório é o que leva o quê? O sistema circulatório leva alimentos e oxigênio. E, né, caminha tudo. O mercado financeiro leva isso para as empresas, para as pessoas, para as famílias, para o governo. O papel do Banco Central é garantir que o sangue, isso é, a moeda daquela economia, seja saudável, isso é, que não tenha inflação. O papel do Banco Central são duas coisas. Evitar risco sistêmico, isso é, não deixar banco safado, instituição criminosa existir. Muito criminosa. Tem alguns bancos que são mesmo. Mas não pode ser uma completamente errada, que não para de pé. O Banco Central de qualquer país funcional tem que impedir a existência de um organismo como esse e tem que garantir que não tem inflação. Ser o guardião da moeda e garantir a solvência do sistema financeiro, o livro-texto. Talvez, com esse episódio atual, o papel do Banco Central, que a gente conseguiu, viu? A gente não é... Nós aqui, no programa de governo do Bolsonaro, antes do Paulo Guedes chegar, o Bolsonaro começou a falar de Banco Central independente. Quem falou de Banco Central independente para ele foi eu. Fui eu que falei. Não foi um anjinho. Banco Central independente era uma prioridade para mudar o Brasil. Porque o Banco Central tem que chutar qualquer banco, pilantra, picareta, qualquer local que esteja sendo feita muita coisa errada. Tem bancos mais errados e menos errados no Brasil, mas nenhum no patamar é completamente podre na atualidade. Já teve no passado, na época da inflação. E o que está sendo recriado é uma avenida para surgirem várias instituições podres. Essas instituições podres terão padrinhos políticos. E esses padrinhos políticos, toda vez que a instituição estiver completamente podre, liga a máquina para fazer mais dinheiro. E dá o dinheiro para o banco não quebrar. O resultado disso é, no limite, hiperinflação. Só que o brasileiro atual não está preparado para ter uma inflação alta. Talvez seja, assim como as empresas, uma parte dos monopólios, uma parte dos caras muito ricos no Brasil também não quer a volta da inflação, porque se tiver inflação alta, não tem mais crediário. Você não dá para emprestar dinheiro em 12 vezes, com a prestação de 12 vezes, quando a inflação é alta. Não dá para comprar uma coisa financiada em 38 meses com prestação fixa se a inflação é alta. Não existe isso. Então, mata indústria de qualquer valor mais alto financiado, imobiliário, carro, varejo, pega tudo. O valor das grandes empresas, grandes corporações também vem de cabeça, porque uma grande empresa num país com inflação alta, o valor necessariamente vem para baixo, pela contabilidade que não tem transparência, o investidor internacional não quer isso. Então, muitos bilionários que não estão 100% comprometidos com o Centrão, ou com o PT, ou com o narcotráfico, ou com o crime organizado, tem gente que pertence a vários grupos, né? Existe uma área de intersecção entre PT, Centrão, crime organizado, drogas e corrupção. Mas tem uma parte dos empresários que está fora disso. Eu nunca escutei nada. Por exemplo, Boticário é de esquerda. É de esquerda. Não compro nada de esquerda. O Boticário é de esquerda. Mas que eu saiba, não tem nada de muito errado no Boticário.
Natura, Boticário. Você tem um monte de empresas no Brasil que são limpas. Não sou avalista, mas tem empresa que é limpa. Você não escuta nada de sacanagem que recebeu dinheiro do BNDES para conseguir um monopólio e deu dinheiro depois para o político e fez o acerto, está lavando dinheiro de... Não. Tem algumas empresas que são grandes, são limpas. Existe mérito no Brasil.